Conexão Clube já está em linha agora com o secretário do Procon de João Pessoa, Roger Guerra. Vamos falar sobre muitos assuntos, valores das mensalidades escolares, assim como o preço dos materiais escolares, o preço também dos aplicativos de transporte, que devido à greve dos ônibus teve um aumento aí considerável, ficou difícil para pegar e para pagar principalmente, viu? O preço do cafezinho, o valor do combustível, enfim. Muito bom dia, secretário Roger Guerra, seja bem-vindo aqui no Conexão Clube Tambaú. Bom dia, Poliana Sorrentino, bom dia, Silvana Batalha. É um prazer estar aqui trazendo orientações, informações aos consumidores tão demandados, digamos assim, nesse começo de 2025. E nós estamos aqui, enquanto órgão de proteção e defesa do consumidor, para trazer o máximo de alento e proteção a todos os consumidores da capital paraibana. É verdade, viu, Roger? Muito obrigada pela disponibilidade. Eu já vou direto ao assunto que a gente até comentou no início do programa, sobre as cobranças, né? Primeiro, as escolas podem barrar alunos que estejam inadimplentes do ano passado? E essas listas de materiais escolares? Complicado, né? Comprar tudo isso que pedem, né? Parece que foge um pouco da realidade do estudante. Tá tendo denúncia sobre isso, Roger? Bem, na verdade, nós sempre temos final e início de ano, muitas denúncias sobre a famigerada lista de material escolar. Por mais que nós orientemos, por mais que nós fiscalizemos, autuemos algumas escolas que insistem em cometer irregularidades, todos os anos nós enfrentamos os mesmos desafios, que é a cobrança ou de materiais indevidos, como materiais de uso coletivo, como materiais de higiene, como material de o uso regular da prestação do serviço educacional, quanto no exagero em alguns pedidos. Por exemplo, é natural, é possível que uma escola peça um pedaço de papel higiênico, por exemplo, para fins acadêmicos, para uma maquete, para um trabalho em uma cartolina. Só que essa quantidade pedida tem que estar compatível com o trabalho que vai ser executado. É a mesma coisa com relação a todos os demais materiais. Tem escola pedindo para aluno de infantil 1, infantil 2, pedindo bastão de cola quente, 2, 3 bastões, pedindo pincel de vários tamanhos e formas. Ainda tem escolas pedindo papel ofício, resmas de papel ofício, quando esse material é proibido, porque ele é inerente à prestação de serviço educacional e tem que ser bancado pela escola. Enfim, essa lista de material escolar, nossa principal orientação aos pais ficou na dúvida, achou estranho, exagerado, o preço está muito elevado, manda a lista para o WhatsApp do Procon, que nós fazemos essa análise para você, consumidor, para que você possa ter a tranquilidade de estar pagando aquilo que é efetivamente devido, que é regular, que pode ser cobrado pela escola. Com relação à possibilidade de vetar, digamos assim, a matrícula do aluno inadimplente, o entendimento jurisprudencial, o entendimento dos tribunais é o seguinte: não pode segurar qualquer tipo de documentação inerente ao ano anterior, ainda que haja inadimplência. Ou seja, não pode segurar, reter histórico escolar, certificado de conclusão do curso, diplomas, nada disso pode ser retido pela instituição, ainda que o aluno esteja inadimplente. A instituição deve promover os meios de cobrança normais, ou judiciais ou extrajudiciais. Agora, a escola, a partir de alguma inadimplência com a própria escola ou com uma outra instituição de ensino, ela pode fazer análise de crédito e recusar a matrícula daquele aluno que esteja inadimplente ou que tenha vindo de outra instituição e possua uma inadimplência com aquela outra instituição. Isso é possível ser feito pela instituição de ensino. Secretário Roger,
Diariamente, praticamente, a gente vem acompanhando e recebendo notícias relacionadas a pesquisas. Tem pesquisa de preço de cesta básica, principalmente destacando aí o valor do café. Tem notícia relacionada ao valor do combustível. Enfim, são vários aí as pesquisas que vocês andam divulgando, né? Na prática, em que momento que os estabelecimentos que vocês constatam abusos são autuados? Teve já estabelecimento nesse ano de 2025, seja supermercado, seja posto de combustível, que além de autuado, que tenha pago, tenha tido alguma punição de fato por algum abuso? Porque o que a gente vê é muita notificação. E de fato, né, tem algum aí que é flagrado e precisa aí pagar multa ou até mesmo ser fechado porque está abusando demais? Vamos lá, é muito importante, até agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo esse ponto relacionado aos preços. O PROCON realiza, talvez um dos trabalhos mais importantes do PROCON é a realização dessas pesquisas dos mais diversos setores da economia. Essas pesquisas têm como missão basear o consumidor no preço médio praticado na sua região, para que você utilize essas informações da pesquisa para saber se aquele produto que você está comprando ou que você está pesquisando está dentro do preço do mercado, se está num bom preço, se está num preço muito elevado. Então ele orienta o consumidor quanto à precificação que está sendo praticada no mercado pessoense, nos mais diversos bairros da capital. Por isso que nós fazemos 5 pesquisas diferentes todas as semanas para promover a orientação aos consumidores pessoenses. Esse é o primeiro ponto. Com relação a preço, não existe preço abusivo considerado preço abusivo na legislação brasileira. Entendam o que eu estou falando. O preço é livre e o próprio mercado deve se regular. Ou seja, o livre mercado, onde cada empresa estipula a sua margem de lucro e sua precificação, ele é livre, não existe tabelamento de preço. O PROCON não pode chegar em qualquer supermercado ou posto de gasolina e dizer o preço máximo é tal, o preço mínimo é tal. Não existe qualquer previsão legal para essa atitude pelo PROCON. Mas, Roger, então o que é que vocês fiscalizam? Nós fiscalizamos o aumento abusivo de preço, que é totalmente diferente de preço abusivo. Você pode ter uma loja voltada para a classe mais privilegiada, digamos assim, da população e praticar ali um preço mais elevado por opção, como empresário. E não há nenhum problema nisso. O que você não pode é se aproveitar de algum aumento oficial promovido, por exemplo, pela Petrobras, e promover aumentos ou maiores do que aquele promovido pela Petrobras, ou mesmo antes de ter comprado o produto com o novo preço. Ou seja, todas as vezes que você escuta que o PROCON multou, nós multamos nesse último aumento promovido pelos postos, mais de 40 postos na capital, em razão de terem promovido aumento de preços sem que tenha havido aumento de custos no curto prazo para essas empresas. Ou seja, eles simplesmente aumentaram a margem sem qualquer justificativa, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, incisos 5 e 10. Então, em razão disso, nós multamos. Roger, mas eles pagaram? Não existe não pagar a multa do PROCON. Se a multa for aplicada e mantida, a multa é igual ao seu IPTU, o seu IPVA, é um imposto que vai ser cobrado da empresa e caso ela não pague voluntariamente, vai para a execução fiscal, vai para a negativação do nome, vai para as medidas judiciais cabíveis a serem adotadas pela Procuradoria Municipal de João Pessoa. Então não existe não pagar a multa do PROCON. As notificações acontecem porque, como nós não fiscalizamos preço, nós fiscalizamos aumento indevido, a gente precisa primeiro apurar se houve o aumento indevido, ou seja, pedir documento fiscal, comprovar o preço de custo, por quanto comprou aquele pacote de café, por quanto está vendendo, por quanto comprou nos últimos
30 dias. Houve aumento do custo? Não houve. Se o valor para repassado para o consumidor foi razoável, foi proporcional ao aumento recebido, se não foi, só após essa apuração é que a gente pode efetivamente aplicar a multa, a fim de evitar que a gente aplique multa agora e a empresa derrube, anule a multa do PROCON lá na frente no meio judiciário, no Poder Judiciário. Então a gente age com muita transparência e eficiência a fim de evitar o cometimento de injustiça e a aplicação de multas que serão revertidas lá na frente. Então o PROCON toma muito cuidado com isso, é muito importante esclarecer isso para os consumidores. Às vezes o consumidor acha que o PROCON tem o poder de chegar no posto e determinar, baixe 20 centavos, diminua 30, você tem margem até tal valor para cobrar. Infelizmente isso não é o que acontece na prática, não é o que é autorizado pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas a gente não para de fazer o nosso trabalho, de executar o nosso serviço de fiscalização, autuando aqueles empresários que tentam indevidamente e ilicitamente lucrar em cima do consumidor pessoense. Roger Guerra, queria agradecer sua participação, já pedindo também para que o senhor possa reforçar os contatos, né, para nós consumidores acionarmos o PROCON de João Pessoa, que de fato é atuante diariamente, como a gente reforçou aqui, né, só nesse mês de janeiro a gente recebeu tanta informação e serve de pauta para a gente estar discutindo aqui, é o preço do cafezinho, é o preço da gasolina, olha, já foi tanto assunto aqui que vocês conseguiram nos pautar, a gente agradece também, tá? Eu que agradeço. Na verdade, a gente está tendo um mês de janeiro muito trabalhoso, digamos assim, para o PROCON, porque, infelizmente, a inflação está pressionando a todos os consumidores. Nós vivemos hoje um tempo de pressão sobre os preços, principalmente de alimentos e combustíveis. O PROCON está atento a isso, tentando minorar os efeitos disso, em que pese nós sabermos a limitação para isso. Estamos trabalhando para melhorar, para facilitar um pouquinho a vida do consumidor na medida das nossas possibilidades. Mas tenho certeza que o PROCON não largará a mão do consumidor. Nossos meios de contato são as nossas redes sociais, mas principalmente você, consumidor, que está nos ouvindo agora, pega papel e caneta ou anota no celular o número do WhatsApp do PROCON. Esse WhatsApp serve para você ter acesso a todos os serviços do PROCON. Se você quiser tirar o seu Serasa, ou você tira pelo WhatsApp. Se quiser fazer uma denúncia anônima ou identificada, você faz pelo WhatsApp. Abre uma reclamação, tira só uma dúvida. Estou em dúvida se isso é legal, se isso é ilegal. Anota aí o WhatsApp do PROCON, que nossa equipe está pronta para atender você da melhor forma possível. É o 986650179. Eu vou repetir. 986650179. Entre em contato com o WhatsApp do PROCON, que a gente vai ajudar na medida do possível, e não deixa de denunciar, de reclamar, de espernear contra qualquer tipo de ilegalidade cometida pelos fornecedores, porque é através dessa denúncia que o PROCON consegue atingir os seus melhores resultados. Roger Guerra, mais uma vez, muito obrigada. Na próxima queremos você aqui no estúdio também. Bom trabalho para o PROCON de João Pessoa e boa sorte, tá?